Muito bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias, bem cedinho, a gente prepara a nossa mesa para receber você. Nossa mesa do café da manhã, se bem que ela não tem café, né? Você sabe que café faz mal à saúde e você tem que substituí-lo para você gozar de boa saúde. E saúde é religião na sua essência. Esta semana, teremos a alegria de poder conversar com a doutora Karen Kepke. Tudo bem, doutora Karen? Tudo bem, pastor. Queria te agradecer muito o convite. E para mim é um privilégio, amo assistir tudo que você apresenta, a gente sempre se apropria disso e aprendo muito com você. Obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente, né? Vamos passar juntos a semana. Doutora Karen, ela é psicóloga, também é psicoterapeuta, também fez pedagogia e psicopedagogia, é isso mesmo? Isso. Então começou como pedagoga, fez psicopedagogia, psicologia, e ela se especializou em crianças e adolescentes. E é por isso que ao longo dessa semana nós vamos falar sobre essa relação pai e filho com as crianças e adolescentes e várias dicas que ela vai trazer para nós. Queria primeiro perguntar para você, você se dedicou ao estudo com crianças e adolescentes e a gente sabe que é uma fase delicada da vida, né? Do adolescente, uma fase de mudanças, de busca por identidade. Por que você focou o seu estudo nessa faixa etária? Quando eu me formei em psicologia, nessa última formação, eu não tinha assim muito definido que faixa etária eu gostaria de trabalhar mais. Mas após a pandemia, eu fui prestando mais atenção nas demandas que estavam vindo para mim e é impressionante como eu tenho recebido procura, né, para atendimento de casos que os pais estão assim meio perdidos, sem saber muito o que fazer com seus adolescentes, preocupados com alguns sintomas. E aí eu achei que seria uma área muito interessante da gente estar pesquisando, porque após esses ciclos, né, pandêmicos, a gente já estava imaginando que a gente teria talvez uma nova onda aí relacionada à saúde mental. Sim. E eu quase não tenho dúvidas, né, dos impactos que a mídia e que também esse sistema de ter ficado em casa, de ter se relacionado mais com máquinas, né, do que com pessoas, isso ia gerar algum impacto nocivo. E eu estou sentindo isso, então eu achei muito interessante e tenho me debruçado mais nesse assunto. É interessante perceber, como você mencionou, tem muitos pais inseguros no relacionamento com os filhos, às vezes, principalmente na fase da adolescência. Isso acontece por quê? Está havendo um lapso de tempo, ou seja, a nossa infância está se distanciando da atual, as inovações tecnológicas estão trazendo um novo ritmo de vida. É isso que está provocando esse distanciamento? Eu acho que os hábitos contemporâneos, né, dos adultos hoje, inclusive dos pais, eles não têm contribuído para bons relacionamentos familiares, na minha opinião. Eu acho que a gente tem ficado muito, de certa forma, ausente, né, preocupado com outras questões que também são preocupantes, como, por exemplo, questões financeiras. Mas, às vezes, eu acho que a gente acaba exagerando e a gente não dá tanta importância para esses vínculos que são fundamentais. Por quê? Porque crianças e adolescentes são vulneráveis. Eles são vulneráveis porque eles nunca mais, na verdade, serão tão vulneráveis. Eles estão em desenvolvimento. Como estão em desenvolvimento, em cada etapa eles precisam de uma orientação, eles precisam de um suporte e principalmente de um vínculo emocional. Só que o que acontece? A gente acha hoje em dia, muitas vezes, que a gente pode delegar esses cuidados para terceiros. E geralmente para a escola. Para a escola, ou alguém que eu contrato para ficar em casa, que não estava sonhando em fazer uma adoção, vamos dizer, só estava pensando em trabalhar, né? Então, os pais têm acordado meio tarde em relação aos impactos da falta de vínculo, né, com os filhos. Entendi. Então, eu diria que vínculos com os filhos a gente começa quando eles são pequenos, né, quando eles precisam de um suporte de segurança, né, saber que eles podem contar com alguém ali no início da vida, isso já vai agregando segurança, e eles falam, olha, essa pessoa posso contar com ela.
né, para qualquer situação. Muitas vezes os pais vão perceber que eles não ofereceram esse suporte quando o adolescente está com sintoma grave lá na adolescência. Aí que vai ver onde que ele errou. Aí né? fica mais difícil. Entendi. Outra questão também está relacionada a você ter paciência de ensinar junto, de fazer junto, de não só falar faz isso, faz aquilo. O que às vezes é muito mais trabalhoso do que se você fizesse sozinho, né? Exatamente. E uma que eu acho que é a primordial, a falta de coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, né? Entendi. Isso daí eu acho que acaba impactando demais os vínculos, porque você perde a confiança em alguém que falava uma coisa e na realidade acaba fazendo outra e acaba se tornando repertório para que aumente a probabilidade de comportamentos de riscos aconteçam. Entendi. Quanta coisa temos para conversar, você percebeu? Olha, e nós vamos estar ao longo da semana trabalhando essa questão desses vínculos, como que isso pode ser fortalecido, como que nós podemos blindar nossos filhos diante dos problemas que a gente percebe na sociedade hoje. Por isso, a doutora Karen vai estar conosco a semana toda, viu? Obrigado, doutora, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Tá bem? Chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Nessa segunda-feira, estamos começando uma nova série aqui no programa. Vamos olhar para os capítulos 2 e 3 de Apocalipse e aprender sobre as 7 igrejas. Isso mesmo, essa nova temática será cartas às 7 igrejas do livro do Apocalipse. Você vai entender que essas cartas foram escritas e endereçadas às igrejas lá nos tempos de João, mas elas também têm uma mensagem atemporal. O que quer dizer? Cada igreja recebeu uma carta, esta carta falava da situação momentânea da igreja daquele período, mas apontava também para o momento da história da igreja cristã futuro, e nós vamos entender bem esse assunto a partir de agora. Por isso quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nós iremos aqui, em Apocalipse, capítulos 2 e 3, fazer uma viagem por estas 7 igrejas, da igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. E é claro, quero ter a sua participação nessa viagem. Pega a sua Bíblia e vamos comigo para Apocalipse, capítulos 2 e 3. Mas como você sabe, a gente não começa aqui a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Por isso quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, que Ele possa agora iluminar a nossa mente e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Fica, Pai, com todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Hoje começaremos uma viagem por essas 7 igrejas do Apocalipse e vamos começar pela igreja de Éfeso, chamada a igreja pura, porque esta igreja aponta para um período muito especial da história do cristianismo. Sua Bíblia já está aí? A minha já está aqui e eu quero convidar você então para nós irmos para os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, o último e mais extraordinário livro da Bíblia. Você sabia que a palavra Apocalipse é uma palavra grega e a palavra Apocalipsis, da língua grega, significa revelação ou ato de descobrir, ação de descobrir. Algumas pessoas dizem assim, o Apocalipse é um livro muito difícil. Bom, mas a própria palavra Apocalipse já quer dizer revelação. Deus escolheu, através desse livro, revelar sua vontade para todos nós. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse e entendemos os símbolos desse livro, nós vamos compreender sua mensagem. E a gente está aqui hoje para começar essa série e eu espero que ela seja bem didática e bem prática para que você entenda bastante nesses dias Apocalipse 2 e 3. São esses 2 capítulos que nós iremos focar a partir de agora. Nesse ponto, o que tem que ficar claro bem para você é o seguinte: as 7 igrejas do Apocalipse, onde aparecem essas cartas aí, nos capítulos 2 e 3, não eram as únicas igrejas dos dias de João. Haviam outras igrejas, mas Deus, em sua onisciência, Ele escolheu estas 7 igrejas
porque elas estavam vivendo, nos dias de João, no final do primeiro século da era cristã, situações pelas quais a igreja cristã passaria da primeira até a segunda vinda de Cristo. Você entendeu? Estas 7 igrejas foram escolhidas, dentre outras, porque elas representariam 7 fases pelas quais passaria o povo de Deus do primeiro ao segundo advento de Cristo. Então, ao olharmos para os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eu quero que você faça uma viagem comigo para entender estas histórias e profecias que nós iremos analisar juntos aqui no programa. Por que 7 igrejas? Bom, em Apocalipse, o número 7, ele aparece 54 vezes. E o seu significado principal tem a ver com algo completo, totalidade. É por isso que você vai encontrar no Apocalipse 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, porque o 7 fala de totalidade, de perfeição, de plenitude. Esse é o significado do 7 no Apocalipse. E aqui estão as 7 igrejas que nós iremos estudar a partir de hoje. Hoje, segunda-feira, a igreja de Éfeso, amanhã Esmirna, depois quarta Pérgamo, quinto Tiatira, sexta Sardes e na outra semana, segunda-feira, Filadélfia e na terça, Laodiceia. Então vamos viajar por estas 7 igrejas e cada uma delas passa por um período na história que eu vou explicar detalhadamente para você. Você vai perceber algo interessante. Destas 7 igrejas, apenas as igrejas de Esmirna e Filadélfia recebem elogios. As igrejas de Éfeso, Sardes, Pérgamo e Tiatira recebem elogios, mas também recebem críticas. E a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio, apenas crítica. Por que isso? Você vai entender. Porque estas 7 igrejas falam de situações espirituais que o povo de Deus viveria ao longo da história cristã. E a primeira igreja que hoje vamos estudar, a igreja de Éfeso, apresenta Jesus como aquele que conserva em suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É o que nós iremos ler nessa carta. A lição principal é que Jesus está segurando a igreja em suas mãos. Vamos pensar um pouquinho na cidade de Éfeso. Você vai se lembrar que nós estamos falando do final do primeiro século da era cristã. Quem é que dominava o mundo? Roma. Vamos lembrar? Babilônia dominou o mundo por muitos anos, depois veio a Medo-Pérsia, depois veio a Grécia, e no ano 168 antes do nascimento de Cristo, Roma chegou ao apogeu. Roma começou a dominar o mundo no ano 168 a.C. e dominou o mundo até o ano 476 depois de Cristo. 476 depois de Cristo é o ano da queda de Roma ocidental. Você vai se lembrar disso na história, né? Então você tem vários séculos onde Roma dominou o mundo e Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. Agora, quando Roma dominava o mundo, você tem ali a cidade de Roma como a capital, como a principal cidade do Império. Mas depois de Roma, a cidade mais importante para todo o Império era a cidade de Éfeso. É por isso que nós vamos começar o nosso estudo com essa primeira carta, porque Éfeso era uma cidade importantíssima no cenário político e econômico do Império Romano, império que dominava os dias de João. Você vai se lembrar também que foi por ordem do imperador Dominiciano que João foi parar preso na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele começa a escrever o livro do Apocalipse. Vimos um pouquinho disso na sexta-feira passada. Se você perdeu esse episódio, volta no canal no YouTube e busca lá então pelo tema de sexta e você vai descobrir esse assunto. Então, Éfeso era uma cidade importantíssima da capital do Império Romano. A cidade era muito famosa também porque lá estava o templo da deusa Ártemis, ou Diana, como ela era também chamada. Templo esse que foi concluído
no ano 550 a.C. E aqui no slide você tem aqui um desenho daquilo que seria esse templo de Ártemis, ou o templo da deusa Diana dos Efésios. Era um templo extraordinário. E entre outros edifícios antigos estava também lá na cidade de Éfeso a biblioteca de Celso e um teatro que era capaz de abrigar 25.000 espectadores. Já pensou? Um teatro para 25.000 pessoas? Estamos falando do final do primeiro século da era cristã, quando João escreve essa carta. Pois bem, essa cidade foi plantada, ou a igreja cristã em Éfeso, começou por ação do apóstolo Paulo. Depois de uma breve visita que ele fez ali, esta igreja continuou a ser alimentada por Áquila e Priscila, que eram discípulos e amigos do apóstolo Paulo, e o próprio João, autor do Apocalipse, também pastoreou a igreja de Éfeso por um período. Então, era uma cidade importante e a igreja cristã foi liderada pelos grandes nomes do cristianismo naquele momento. Por causa dessa liderança forte, aconteceu ali um grande reavivamento. O evangelho foi pregado, as multidões aceitaram e aconteceu algo muito interessante. Esses conversos ao cristianismo agora começaram a pegar os seus livros de magia, os seus amuletos aos deuses, como Ártemis ou Diana, e começaram a desfazer-se desses livros, queimar esses ídolos. E como o comércio da cidade girava em torno da idolatria a esses deuses, a economia da cidade foi afetada. Mas houve ali um reavivamento espiritual muito grande e o cristianismo marcou ali a sua presença. O próprio apóstolo João foi pastor dessa igreja, como já mencionei, e ele cuidou até ser levado para a ilha de Pátimos. Vamos então à leitura da carta, no capítulo 2, agora dos versos 1 a 7. Assim a carta nos ensina. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Levanta-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que carta extraordinária! Você vai se lembrar que no nosso primeiro estudo dessa série, semana passada, sexta-feira, nós falamos sobre as fases pelas quais passou o livro do Apocalipse até chegar às 7 igrejas. O Apocalipse nasceu no coração de Deus, ele entregou esse conteúdo para Jesus, que entregou para um anjo que levou para João, que mandou para 7 igrejas. E aqui está o primeiro conteúdo, a primeira carta sendo entregue. Bom, esta igreja de Éfeso, como eu disse para vocês, cada igreja do Apocalipse representa um período da história da igreja cristã. E nós acreditamos que a igreja de Éfeso representa a história entre os anos 30 ou 31 até o ano 100. Por quê? Porque no ano 31 você tem a morte de Jesus Cristo. E no ano 100 você tem, é o ano onde mais ou menos João vai morrer. Ele é levado para a ilha de Pátimos por volta do ano 96 e ele vai escrever o Apocalipse, depois ele volta para a cidade de Éfeso, onde ele vai escrever o Evangelho e as cartas, e é mais ou menos o ano em que morre o último dos apóstolos. Então, essa igreja de Éfeso, ela fala desse período. Era uma igreja comprometida, porque ela conheceu a pregação apostólica. Pedro, Paulo, Apolo, gigantes espirituais passaram pela cidade de Éfeso.
Mas a igreja pura e comprometida também era atacada por falsos apóstolos. E a carta menciona ali alguns que queriam pregar um outro evangelho. O movimento gnóstico, por exemplo, já estava ameaçando a igreja. O que cria o gnosticismo? O gnosticismo é um conhecimento esotérico da verdade espiritual. Busca combinar mística, sincretismo religioso e especulação filosófica. Olha que miscelânea o agnosticismo faz. E são duas as bases ou as suas principais premissas. Primeiro, a matéria é essencialmente perversa e o espírito é essencialmente bom. Essa é uma ideia do gnosticismo. Você vai se lembrar que esta ideia, ela permanece hoje em nossa sociedade. Você vai se lembrar que muitas pessoas hoje acham que o nosso corpo é mau e que dentro dele habita uma alma que é boa. Já ouviu isso? Esse gnosticismo, como trata de um sincretismo religioso, ele bebeu na filosofia platônica, porque foi Platão quem falou do dualismo entre corpo e alma, né? Para Platão, o corpo é mau, a alma é boa e a alma está aprisionada no corpo. O gnosticismo, como tem um sincretismo religioso, ele bebeu um pouco dessa filosofia e ele tinha esta ideia de que sim, a matéria era má. Esse era o primeiro pressuposto do gnosticismo. Mas há um segundo pressuposto. A segunda teoria mantida por eles é de que eles possuíam um conhecimento elevado, uma verdade superior que era conhecida apenas por poucos. Então eles acreditavam que a gnosis, que é a palavra grega para saber, era o que importava. E esse conhecimento superior, ele não vem da Bíblia, ele vem da habilidade do próprio ser humano. Então, qual é o grande problema do gnosticismo? Ele tira a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e autoridade. Agora a autoridade passa a ser um conhecimento, uma gnose. Ou seja, o ser humano pode atingir um grau de conhecimento que é a verdadeira verdade, ou é a essência da verdade. E a palavra de Deus, é claro, é descartada. Pois bem, a igreja de Éfeso começou a ser influenciada pelo movimento gnóstico. E um outro problema que essa igreja enfrentou foi uma seita dos nicolaítas. Bom, os nicolaítas mencionados na carta eram um grupo de hereges. Quem são os hereges? São pessoas que acreditam diferente daquilo que a Bíblia apresenta. Hipólito de Nicolau era um dos 7 diáconos. Você vai ter esses 7 diáconos no início do livro de Atos, especialmente nos capítulos 6, 7. E então, esse diácono, que era um dos 7, ele se apartou da doutrina correta, segundo alguns estudiosos, e ele começou a inculcar a diferença em matéria de alimentos e hábitos de vida. Clemente de Alexandria, que é um historiador, vai dizer que os nicolaítas se abandonaram ao prazer como bodes, levando uma vida de indulgência sem limites. Ou seja, eles deram vazão aos prazeres da carne. Para os nicolaítas, as relações sexuais antes e mesmo fora do casamento eram permitidas, eram normais. Deveriam os cristãos serem tão diferentes da sociedade daquele tempo? Deviam separar-se tanto das práticas e normas do mundo? Os nicolaítas sugeriram que não, que eles poderiam manter ainda a sua religião e praticar o sexo livre, porque em matéria de moral, visto não haver razões para romper com o mundo, isso não afetaria a sua moralidade. E foi ideias assim que atraiu grandemente cristãos que começaram a se afastar da verdade pura da Bíblia e aceitar essas sugestões desses movimentos dos nicolaítas. Lembra o que Deus diz na carta? A igreja de Éfeso odiava os nicolaítas e o Senhor diz, como eu também odeio. Isso significa que Deus odeia essa história de que o nosso corpo é mau, que a alma é boa, essa ideia de que você deve deixar o corpo viver as suas experiências, as suas vivências normalmente,
a ideia de moralidade sendo deixada de lado, ou seja, o sexo pode ser livre fora do casamento, antes do casamento, e Deus abomina essas coisas. Por quê? Porque o que a Bíblia prega é diametralmente oposto. Você vai se lembrar que o 7º mandamento há uma proibição divina contra o adultério. Ou seja, a relação sexual pretendida por Deus é entre o homem e uma mulher dentro das paredes de um casamento. Uma relação monogâmica, vitalícia. Esse é o plano de Deus para a questão sexual do homem. Mas, para os nicolaítas, não. O sexo livre era pregado e as pessoas não deveriam ser condenadas por essa prática. Assim, a pureza da igreja de Éfeso estava sendo ameaçada. No capítulo 6 de Apocalipse, você vai encontrar a visão da abertura dos 7 selos. E quando os 4 primeiros selos são abertos, se veem ali 4 cavaleiros montados em 4 cavalos de cores diferentes. E o primeiro cavalo é um cavalo branco. Esse cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, esta mensagem do primeiro selo, ela está em paralelo com a primeira igreja, Éfeso. E assim, o segundo cavaleiro vai estar em paralelo com a segunda igreja, o terceiro cavaleiro em paralelo com a terceira igreja e o quarto cavaleiro em paralelo com a quarta igreja. Por que esse cavalo, o primeiro, é branco? Porque o branco na Bíblia dá a ideia de pureza. Então, logo, a igreja de Éfeso, comparada a esse cavaleiro, era uma igreja pura. E por que uma igreja pura? Porque era uma igreja que mantinha a verdade apostólica. Veja, Pedro, Paulo, João, Áquila e Priscila, baluartes da fé cristã, passaram por essa cidade, lideraram uma igreja. E esses líderes, enfatizando as verdades bíblicas, provocaram uma purificação na igreja, provocaram um reavivamento. Então, Éfeso é conhecido como sendo a igreja pura, a igreja que não aceitava os nicolaítas, não aceitava falsas doutrinas, mas uma igreja que amava a verdade. Esta é a característica marcante, distinta dessa primeira igreja de Apocalipse. Esse cavalo branco, então, ele representa esta igreja que vai do ano 31 até o ano 100. A doutrina dos apóstolos e a pureza na pregação é representada pela cor branca. Uma igreja que sofria pressão com a perseguição dos judeus, que expulsavam os cristãos da sinagoga, e a pressão e o martírio por parte do Império Romano. Então, era uma igreja que enfrentava grandes desafios. E nós veremos, a partir das próximas igrejas, que esse desafio não apenas ficou com Éfeso, mas continuou em outras igrejas e a perseguição foi avolumando-se mais e mais. Um outro detalhe que chama a atenção dessa igreja de Éfeso é que mesmo em meio a um cristianismo vitorioso, pungente, que levou a cerca de 100 mil cristãos no primeiro século, era uma igreja que passava por dificuldades e provações. Você vai se lembrar que foi dentro desse período de Éfeso que morreram 2 grandes baluartes do cristianismo, Pedro e Paulo. Você sabia que Pedro e Paulo viveram dentro desse período? Eles mantiveram as verdades apostólicas como estão na Bíblia, por isso o cavalo branco, por isso a pureza de Éfeso, mas as perseguições que se avolumariam na segunda igreja, que veremos amanhã, já haviam começado no primeiro século. E essas perseguições do Império Romano levaram à morte de Pedro e Paulo. Ambos morreram no ano 67 da era cristã. Paulo foi decapitado em Roma e Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Mas, a despeito da morte desses homens, a fé avançou. A igreja avançou. A igreja mais e mais cresceu em fé e em poder. E foi assim que o Evangelho avançou nas direções norte, sul, leste, oeste e tomou conta do mundo inteiro. O cristianismo avançou e venceu as fronteiras, as perseguições. O cristianismo
suplantou o poder que Roma exercia sobre milhares. E a Igreja de Cristo avançou nesse primeiro século. Ao estudarmos essa carta à Igreja de Éfeso, há aqui nesta igreja, a Igreja Pura, um apelo para todos nós também. E qual é o apelo que Deus nos faz? É para que nós voltemos a essa pureza. Na carta, há um apelo que Deus faz ali, né? Que há um problema. Você tem um problema. Você abandonou o teu primeiro amor. Ou seja, alguns já estavam abandonando as verdades bíblicas que eles haviam aprendido. Aquele calor, aquela devoção que marca a conversão de uma pessoa. Pode ser que hoje eu esteja falando exatamente para alguém que vive esse momento. Você começou bem sua carreira cristã. Lá no início, você avançou com fé. Você foi deixando todas as coisas pelo reino de Cristo. Mas em algum momento, você arrefeceu da fé. Quem sabe até se afastou da caminhada cristã. A carta tem uma mensagem para você. Lembra de onde você caiu e volta ao primeiro amor. Esse apelo para que nós voltemos ao primeiro amor significa voltar àquele fervor e ânimo de quando nós aceitamos o Evangelho. Lembra que nós estávamos dispostos a abandonar todas as coisas? Lembra que a gente partilhava das verdades bíblicas que estávamos aprendendo com todas as pessoas? Nós temos que voltar a esse fervor inicial. Esse é o apelo da igreja de Éfeso. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. O nosso fervor, o nosso entusiasmo tem que ser para com as coisas do Senhor, não para com as coisas desse mundo. Nós temos que entender que os anos de vida que temos aqui são apenas anos de preparo para a vida futura, porque o que importa de fato é a vida eterna que Deus dará quando Jesus voltar a essa terra em glória e majestade. Essa é a grande mensagem da carta de Éfeso para todos nós hoje. Querido amigo, querida amiga, eu espero que depois do apelo dessa carta de Éfeso, o nosso coração se mova e que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar ao fervor e zelo espiritual que marcaram o início da nossa experiência cristã. Queria orar por você agora, para que Deus abençoasse sua vida, sua família, te trouxesse para os caminhos do Senhor, se por acaso você está fora, e te fortalecesse na fé em cada momento da sua caminhada. Ora comigo agora. Nosso Pai, muito obrigado pelo apelo que a Tua palavra nos faz hoje. Nós queremos voltar à pureza, à inocência, ao fervor do momento em que aceitamos a Tua palavra, do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Nos ajuda, Pai, a entendermos que a vida que nós temos aqui é um tempo de preparo para a eternidade. Cuida de nós nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.